Oi, seja mais uma vez bem-vinda ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é o quadro Que Mundo é Este? Neste quadro, eu trabalho cenários de RPG de mesa e nós estamos falando atualmente do cenário Trevas RPG, um cenário de magia e misticismo sobrenatural na história do mundo como nós conhecemos. Ou seja, aqui eu apresento para você um mundo onde anjos, demônios, vampiros, ou seja, as criaturas sobrenaturais não só existem, como têm interesse em dominar e conquistar todo mundo conhecido. Se você curte esse tipo de história e quer utilizar ele como pano de fundo para uma das aventuras na sua mesa de RPG, fica aqui comigo que depois do intervalo a gente começa. Então, não me diga que é a sua primeira vez aqui no nosso quadro. Caiu de paraquedas e nem sabe o que é RPG de mesa? RPG é um tipo de jogo de interpretação, onde o principal objetivo é criar uma história. Então, normalmente se reúnem 4 a 5 colegas, onde um é o narrador que vai contar a história e os outros eles vão encarnar personagens que irão viver nesse mundo de fantasia e interagindo com o narrador para a construção de uma história. E nesse quadro eu apresento para vocês cenários já prontos que você poderá utilizar para servir de pano de fundo na realização das suas aventuras. Então, se você está aqui a primeira vez e não viu os nossos vídeos anteriores a respeito do Sistema Trevas, no card que aparece aqui, eu estou deixando um link para a playlist, onde você pode voltar e assistir desde o começo todos os vídeos que eu fiz a respeito do cenário de RPG Trevas. E se você já está comigo aqui desde o início, obrigada, vamos lá continuar. No nosso último vídeo, nós falamos a respeito da Primeira Guerra Mundial, o nazismo e a Segunda Guerra Mundial. E nós vimos como as sociedades secretas, os anjos da Cidade de Prata, os demônios de Arcano, os magos, né, vampiros, eles influenciaram esses terríveis acontecimentos na história da humanidade. Nós também vimos quem foram os vencedores e quem foram os derrotados nessa terrível guerra. A partir de agora, nós vamos dar sequência, né, com o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, até os dias de hoje, né, mostrando como ficou o cenário de trevas depois das destruições produzidas pelas bombas nucleares, né, e pela Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia. Sendo assim, vamos de uma vez, antes que eu acabe contando mais do que devia antes da hora. Vem comigo. Em 1945, ocorre a maior virada no tabuleiro de xadrez celestial. Tudo isso por conta da explosão das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Esse poder imenso foi suficiente para matar quase todos os grandes anjos da Cidade de Prata e também os poderosos demônios de Arcano. E todo esse poder, por incrível que pareça, estava na mão dos humanos, na mão de uma facção de magos, né? A facção de magos do Oriente, né? Que ficava encabeçada dentro dos Estados Unidos da América. Essa facção ela tinha sido criada pelas fontes mais radicais dos templários, né? E ela guardava os seus segredos a 7 chaves, né? Evitando que toda e qualquer criatura de qualquer outra ordem secreta tivesse acesso ao seu poderio. Depois que o Japão comprou briga com os Estados Unidos da América, o Pentágono, né, que era totalmente dominado por essa ordem secreta, ele, para poder encerrar a guerra e submeter o Japão de uma vez por todas, ele acaba ordenando, né, a construção e a explosão desses 2 artefatos de guerra, destruindo todos os seus inimigos, tanto materiais quanto espirituais. Diz que eles capturaram, né, durante esse período, eles capturaram o imperador Hirohito, né, imperador japonês, que ele era filho da deusa japonesa Amaterasu, né, a deusa
Sol, se eu não estou enganada, e eles levaram o Hirohito, né, eles conseguiram aprisionar e roubar a imortalidade dele. Pela primeira vez no Japão foi ouvista a voz dele, né, durante o pronunciamento que ele fez, dizendo que a guerra havia acabado e que eles haviam perdido. A partir desse momento começa uma nova era na história, né, agora sobre o domínio das facções humanas e não mais sobre o domínio das sociedades secretas advindas da Cidade de Prata e dos reinos de Arcânia. Será que esta mudança seria para melhor? Em 1966, a Marinha Americana, que agora era a senhora quase absoluta do mundo, né? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, os americanos eles tiveram que dividir o seu poderio no mundo com a Rússia. Nós vamos depois, mais na frente, falar sobre isso. Mas a Marinha Americana era a mais poderosa e ela, em 1966, acidentalmente acabou descobrindo os restos da cidade de Atlântida, numa região do oceano conhecida como Triângulo das Bermudas. A fonte do poder de Atlântida, né, nós vimos nos nossos primeiros vídeos, né, que a Atlântida ela era uma cidade construída pelos magos atlantes, que eram híbridos, filhos dos deuses gregos com os humanos, que foi destruída durante o dilúvio, né? Na verdade, um pouquinho antes, né? Foi destruída um pouquinho antes do dilúvio. E ela submergiu, né? Ela afundou no oceano e ela tinha, essa cidade, ela tinha um poder místico muito grande. Os magos atlantes, eles costumavam prender a sua magia, né, o seu poder, em cristais. A grande maioria desses cristais, ela foi destruído durante né, a destruição da cidade, mas alguns poucos cristais conseguiram sobreviver. E esses cristais, eles tinham poder suficiente para abrir passagens entre o reino, o plano da Terra e o plano de Paradísia. E isso justificava o grande sumiço de navios ali nas proximidades do Triângulo das Bermudas. O fato é que esses navios, ao se aproximarem, né, das regiões onde havia os cristais, eles eram sugados para dentro desse portal místico e arremessados nos oceanos de Poseidon, onde costumavam ficar por semanas, às vezes até meses, voltando depois para a Terra, né, em outras regiões do oceano. Então, depois que os templários, né, que comandavam a Marinha Americana, descobriram a localização da Atlântida, eles passaram a retirar esses cristais do fundo do oceano, né, para poder estudar a magia mística, e ainda hoje a região é toda delimitada, né, e é impedida que outros navios e os países do mundo entrem nessa região, porque até hoje eles ainda estão estudando esses cristais e ainda não conseguiram compreender assim o cerne, né, da magia utilizada pelos atlantes. Após a Segunda Guerra Mundial, os anjos que haviam sobrevivido, né, à destruição provocada pelas bombas atômicas, eles acabaram fugindo para as planícies geladas da Rússia, e lá eles reiniciaram o seu avanço aos poucos e a reconstrução do seu império, né? Em menos de 2 séculos, 80% da população russa, né, já estava convertida aos desígnios da Cidade de Prata. E a Rússia e os Estados Unidos, eles estavam dominando todo o poderio no mundo, né? A Rússia, ela saiu muito massacrada da Segunda Guerra Mundial, ela sofreu bastante abalo, então ela precisava de tempo para poder se reerguer, se reestruturar. Ela e os outros países que seguiram ela logo após a guerra, que acabaram também se convertendo à política comunista, digamos assim, né? Eles criaram uma separação, né, entre o Ocidente e o Oriente. Essa separação, que tanto tinha caráter político como também místico, ficou conhecida como cortina de ferro. Por trás da cortina de ferro, os anjos, né, orientais e os seres, né, que estavam
aliados a eles, reconstruíram seu poderio, né, preparando-se para um confronto contra os anjos e os seres místicos que tinham ficado do outro lado, no Ocidente. A cortina de ferro, ela impedia também, além, né, do trâmite físico, material, ela impedia que os espíritos que morriam no Oriente atravessassem para o Ocidente, ou seja, as reencarnações, elas ficaram prejudicadas, pois os espíritos só podiam reencarnar do lado da cortina onde eles tinham morrido. E durante esse período, tanto os anjos e os templários pelo lado ocidental, comandado pelos Estados Unidos da América, quanto os anjos e seres sobrenaturais do lado oriental, comandado pela União Soviética, investiram seus recursos na descoberta de armas cada vez mais poderosas. A Rússia, ela batalhou, né, ela estudou para dominar a arte de criação das bombas capazes de destruir deuses, ou seja, as bombas nucleares. A intenção era utilizar essas bombas contra os seus inimigos que estavam no Ocidente. E o Ocidente, por sua vez, se preparou criando munições cada vez mais perigosas, até superiores às bombas atômicas, pensando em utilizá-las contra os seus inimigos no Oriente. Mas, felizmente, tudo não passava de tudo não passava de prevenção pelos dois lados. Eles não chegaram realmente a se bater em guerra. Tinha início um período da história humana que ficou conhecido como a Guerra Fria, pois era uma guerra travada no plano econômico, científico, político, mas felizmente não no campo militar. Por isso o termo Guerra Fria. Falemos agora a respeito do que estava rolando na América do Sul e Central. Já vimos com a polvorosa que estava acontecendo na Europa devido à Guerra Fria, né? Ainda as consequências econômicas e políticas advindas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Na América, sempre houve, desde o seu primórdio, né, com o seu surgimento com as grandes navegações, um grande conflito entre os anjos da Cidade de Prata, trazido pelos colonizadores, e os demônios de Arcano, que já ocupavam, né, essa região. Inclusive, durante as grandes navegações, houve a queda dos 3 grandes impérios arcanos, né, na América, que foram os Incas, os Astecas e os Maias, totalmente destruídos pelo poderio, né, dos anjos da Cidade de Prata, mas os anjos da Cidade de Prata nunca conseguiram expulsar totalmente, né, totalmente os demônios de Arcano daquela região. Muitos demônios, eles conseguiram se esconder nas imensas florestas e reservas naturais que havia na região. Também com a chegada dos escravos, né, muitos demônios da cultura iorubá, eles vieram para o Brasil, né, trazendo com eles a Umbanda, o Candomblé. Vieram também para cá demônios através da imigração, né, de seres ocidentais, como os italianos, os japoneses. E, ao contrário do que aconteceu, né, em todas as outras partes do mundo, principalmente no Brasil, houve uma fusão, um sincretismo entre esses vários povos. Anjos, demônios, magos, cansados de toda aquela guerra, né, acabavam cedendo um pouco aqui, um pouco ali, para poder evitar conflito, fazendo com que essa parte da América do Sul e Central acabasse se tornando um chamariz, né, para esses seres. Vampiros, Azimane, Equimuns também vieram. Mas o interessante é que essas facções angelicais, demoníacas, né, vampíricas, elas não tinham grande influência, né, sobre os governos dos países da América do Sul e Central. Aqui havia uma grande força por parte das ordens secretas criadas pelos próprios seres humanos, como tem sido ainda até hoje. E isso tem feito dessa região, né, uma região tanto quanto afastada. Na verdade, os conflitos só iniciaram mais com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas até hoje é uma das regiões do planeta onde há maior miscigenação e maior sincretismo entre os diferentes tipos de seres, dos variados tipos de planos existentes no universo.
No Brasil, uma das regiões que sempre causou grande polêmica foi a chamada floresta amazônica. Muitos anjos e demônios, eles não tinham coragem de introduzir-se nessas regiões por medo de despertar assim, um poder incontrolável, né, maior do que eles poderiam conter. Mas os seres humanos, eles não tinham essa preocupação, e começaram a avançar na imensa floresta, né, fazendo com que entidades e seres sobrenaturais acabassem se revelando ao longo da história. Nos dias de hoje, né, após tudo isso que nós vemos, existe uma grande dificuldade em se separar e catalogar as chamadas sociedades secretas. Elas se mesclaram de tal forma no nosso dia a dia que fica difícil de reconhecer o que realmente seria ou não seria uma sociedade secreta. O que se sabe é que existe atualmente, estima-se que existe atualmente 1 milhão de praticantes de magia. Né? Seria o equivalente a um mago para cada 10 mil pessoas existentes no planeta. É fato também que nem todos esses magos eles chegam a um grande nível, né, de conhecimento, né? Não chegam a serem chamados de magos verdadeiros, mas apenas são iniciados, pessoas que têm esse interesse pelo aspecto da magia. Outra coisa interessante de se falar, né, é que desses, apenas 80%, né, 80% não chegam ao seu grau de profundidade, e os que chegam são um mago verdadeiro para cada 50 mil pessoas iniciadas. E é exatamente sobre esses tipos de magos que esse sistema ele vai trabalhar. Daqui para frente, né, nós estamos encerrando a parte histórica do Sistema Trevas RPG. Espero que você tenha gostado da visão da história, da nossa história, da história humana, através dessa pegada mística e tudo, para que você possa utilizar isso aí na sua mesa de RPG. Daqui para frente, nos próximos vídeos, nós vamos dar uma aprofundada no que seria o Arcano Arcanuru, as principais sociedades secretas que existem, mas essa primeira parte, né, do estudo do cenário de trevas, ela se conclui aqui. Né? O mundo hoje em dia está dividido entre essas sociedades secretas. Existem magos extremamente poderosos, conhecedores de grande conhecimento e que dominam o mundo onde você vive, e você precisa ter esse conhecimento para poder combatê-los. Então, o que eu lhe sugiro é que procure uma sociedade secreta e acabe se cadastrando e se tornando você também um dos defensores do mundo como nós conhecemos na sua mesa de RPG, é claro, porque isso aqui tudo, evidentemente, é apenas fantasia. Como diz o Marcelo Dudeb, a realidade pode ser, às vezes, até bem pior. Se você gostou, obrigada pelo carinho, pela atenção, né? Se você quer assistir todo esse panorama histórico, aqui tem play, aqui tem a play, né? No card tem a play para os outros vídeos. E no mais é isso, aguarde aí os nossos próximos vídeos sobre o cenário, né, e sobre outros cenários que eu irei também trazer para apresentar para vocês. Se inscreva, ative o sininho se você não for inscrito. Se você já está comigo aqui desde o início, muito, muito obrigada por tudo. Curte, compartilha, continua me dando aí essa moral. Fique com Deus, que Ele te proteja hoje e sempre. Tchau. Até o nosso próximo encontro.